Boa noite, eu sou Marcelo Araújo e começamos agora mais uma edição de A Live. Aqui sempre pessoas muito interessantes dando entrevistas, falando sobre várias questões muito legais. E o nosso entrevistado acabou de chegar nesse instante, Carley Scardo Rodrigues. Vou adicioná-la aqui à conversa. Fala, E aí, fala, Carley, doutor tudo Marcelo. bom? Tudo Beleza, jóia? rapaz? Tudo ótimo, e Tu- você? Tudo beleza. Massa, cara. Bom, em primeiro lugar, obrigado aí por aceitar participar dessa live aí. A gente falar de Que isso. música, falar da sua trajetória musical. Obrigado aí por participar. Eu que agradeço o convite. Fiquei muito honrado, muito feliz aí. Muito bom poder participar desse programa seu, que eu acho muito legal. Obrigado aí, pô, é uma honra para mim também, né? O Carney, já vou passar a palavra para ele, né? Mas é uma referência para mim, né? Eu conheço o Carney, deve ter aí mais de 30 anos, né? Por E aí, quando a olha. gente por mais de 30, seguramente, ali no comecinho dos anos Com certeza. 90, quando eu conheci o seu irmão Yuri, né, de quem também gosto muito, que já esteve aqui nessa live também, se eu não me engano foi ano passado. Mas assim, o Carly é O uma Yuri, o Yuri referência. descobriu, Uhum, o pode Yuri falar. descobriu que a live dele foi exatamente há um ano atrás. Exatamente no dia 27 de janeiro. Sério, cara, eu não acredito. Muita Sério, louco coincidência, isso, né? hein? Ele me mandou Não outro, falou, foi? olha só, cara, que coincidência, que loucura. Eu vi, ele me mandou, imperdível e tal, mas eu não me toquei disso, não. Não foi planejado, não. Louco. Coincidência da coincidência, mas pô, que bacana. Mas assim, só antes de passar a palavra aí para o nosso convidado, que ele é uma referência pessoal para mim, né? E para outras pessoas tantas aí, porque o Carley, bom, ele é professor também, né? Trabalhou muito tempo com ensino médio, né? Deu aulas aí, pode falar um pouco para a gente sobre isso depois. Algumas pessoas escreveram quando eu botei assim, o Carley foi meu professor e tal. Ah, Colegas legal. jornalistas meus escreveram assim, o Carley foi meu professor e tal no ensino médio. E hoje ele está na área de tecnologia da informação, mas tem uma história, já teve bandas na década de 80 e 90, teve programa de música, um programa chamado Fábrica Funk, na Rádio Cultura de Brasília, ele vai falar sobre tudo isso, mas eu só para completar, porque o Carlos é uma referência, que ele é irmão do Yuri, que eu conheci primeiro, né? Os dois na época tinham essa banda Divina Tragédia, e o Carley, tanto o Carley quanto o Yuri, tinha uma imensa discoteca lá, na época eu era jovem, ainda muito roqueiro, né? Descobrindo outras músicas já, mas aí, por intermédio tanto do Carley quanto do Yuri, eu conheci assim, um monte de coisas bacanas, assim, de black music, de funk, de soul, até coisas que de repente eu já conhecia de nome, mas chegar lá e ver os discos, Sly and the Family Stone, Funkadelic Parliament, James Brown, muita coisa bacana. Então, assim, devo muito da minha formação musical ao Carley e também ao seu irmão Yuri. Mas beleza, passar a palavra aí para o Carley. Carley, eu queria começar sabendo então do seu interesse por música. Vem de quando? Pois é, cara, assim, é aquela história, né? No fundo, todo mundo gosta de música. Varia o gosto, assim, tem gente que gosta de um tipo, outro e tal, pá. Mas música é uma coisa que todas as civilizações e tal, desde o início, sempre tinha algum tipo de música que a galera curtia. O que eu acho que, assim, às vezes, o que faz um pouco a diferença de quem vai atrás e pesquisa mais é esse interesse de aprofundar, né? Eu nunca fiquei muito satisfeito de só ouvir a música e curtir, e para mim tá legal. Assim, gosto dessa música, gosto dessa letra, para mim tá bom. Eu sempre, quando eu realmente gostava de alguma coisa, eu ficava meio curioso, tá, mas esse cara, ele criou isso a partir do quê? Assim, ele ouviu o quê para chegar nesse som? Sabe, muito do que eu gosto hoje, né, nunca o que eu ouço hoje, não foi o que eu comecei a ouvir. Eu comecei a ouvir outras bandas, né, e que, com o tempo, eu fui me interessando pelas influências, né, que essas bandas, que esses artistas tinham, para tentar entender essa origem, essa evolução. Né? E a gente vai voltando, 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 a gente chega a coisas fantásticas que a gente nem imagina que existe, né? Muito bom. E eu sempre fui assim, eu sempre fui, toda vez que eu curto um som,
eu fico ouvindo com esse pensamento crítico, assim, tá, isso é o quê? Esse cara, isso me lembra tal coisa, isso me lembra isso, esse cara está pegando um som X e está reprocessando e está colocando um elemento novo e assim por diante. A minha vibe com música sempre foi muito assim, sabe? Então, eu acho que é por isso que eu sou um cara, eu me considero assim, não exatamente um estudioso de música, né? Mas um cara mais, o mais interessado que a média, né? Assim, eu vou atrás do fundamento. Bacana, bacana esse seu olhar sobre a música, né? Enfim, que não deixa de ser um olhar também de quem curte, né? Você curte ouvir o som, mas também entender aquele som e buscar as relações, as conexões, bacana. O Fábio Lino, né, nosso amigo jornalista que está aí, né? Já Sim, foi nosso amigo entrevistado. Pinguim. É, é o Chopp do Pinguim. Já teve Ah, aqui com nessa certeza. live também. Ele falou que quem gosta de música sertaneja, que quem gosta de sertanejo não gosta de música. Foi a opinião dele, né? Não, o Pinguim é meio radical. O Fábio é meu amigaço, tal, eu vejo as postagens, dou muita risada. Negócio de estilo musical é sempre complicado, né? Eu sou da opinião seguinte. Eu também não curto sertanejo, realmente. Eu não consigo curtir. No máximo, assim, aquela coisa mais raiz, tipo um Tonique Tinoco. Uhum, Ali eu consigo ver um valor e tal, acho legal. uhum, Eu gostava, quando era menino, eu gostava de assistir aquele programa do Rolando Boldrin, né? Que sempre tinha uns caipira engraçados e tal, e eu achava a música boa e tal. Esse sertanejo mais recente, mais moderno, eu diria que de Chitãozinho e Chororó pra cá, realmente nunca me atraiu muito, não. Eu ouço, eu acho o timbre da voz chata, eu acho as músicas repetitivas e tal, mas eu sou da opinião seguinte, se faz sucesso, é porque algum valor tem, entendeu? Assim, eu não uhum, acredito na coisa que, sabe, é simplesmente que a mídia empurra. Eu não tenho muito essa coisa, não. uhum, Eu acho que, por mais que a mídia empurre, eu acho que se não tiver algum valor, se a pessoa que está ouvindo não faz alguma associação com aquilo, né, eu acho que não faria sucesso. Né? É uhum. o que eu falo, assim, o rock é uma música muito urbana. Eu sou um cara urbano. Eu nasci em São Paulo, vim para Brasília muito cedo, né? E eu sempre vivi em cidade, né? Então, eu acho que para mim ouvir música sertaneja realmente não faz muito sentido. Assim, aquele mundo não pertence muito a mim. O rock, todas as variações de música negra, principalmente quando chegaram, né, ali no rap e tal, assim, é algo que tem muito mais realidade, com muito mais semelhança, né, com a minha realidade. Então é mais fácil para mim gostar de um negócio desse. Né? Então, eu imagino que o cara ali do interior de Goiás, interior de Minas, né, norte de São Paulo, ele ouve a música sertaneja para ele fazer um significado danado. Aí ouve um Ramones, ele acha um barulho desgraçado, uma coisa estranha. Deve ser isso. Tipo, sei lá, Tonico e Tinoco é o Led Zeppelin deles, né? Deve ser, exatamente. Tá certo. O Carley sabe de tudo de música, diz a Ale Teixeira. Verdade. A Lê, grande amiga, de longa data. Legal, Carley. E como é que você começou a se envolver com música, né? Enfim, tocar guitarra, aprender a tocar guitarra, compor, depois formar banda. Como é que foi de um ouvinte, né, É. super interessado em dissecar a música para um músico? Como foi o caminho? Pois é, você sabe que é engraçado uma coisa, né? Meu pai gostava muito de Milton Nascimento e Chico Buarque. E eu, quando era menino, eu via aqueles discos, o Construção do Chico Buarque, para mim, continua sendo o top 10 assim, de melhores discos da história. Né? E eu ouvia esses discos, eu ficava muito tocado pelo som, achava um som diferente, tal, uma coisa alternativa. Você vê, eu acho até engraçado que o disco do Clube da Esquina ele não tinha. Eu vim ouvir muito tempo depois, né? Mas ele tinha alguns discos do Meu Nascimento que eu achava muito legais e os discos do Chico Buarque, assim, eu adorava todos, né? Eu achava eles fantásticos. Né? E assim, ele percebendo, ele era meio assim, meio frustrado por nunca ter aprendido a tocar nenhum instrumento. Acho que ele percebendo meu interesse, lá pelas tantas, acho que eu tinha uns 10, 11 anos, ele me deu um violão de presente. E me matriculou numa aula de violão e tal. E era engraçado, que a intenção dele é que eu aprendesse a tocar e depois ensinasse para ele. Né? Eu até tentei, mas ele não foi muito longe, não. Mas aí eu comecei a tocar violão, só que é engraçado, eu demorei muito para começar a tocar
música popular, com batidinha, essas coisas assim. No primeiro momento, o meu professor ele gostava de música clássica e ele me convenceu a começar pelo violão clássico. E assim, eu ouvia ele tocando, achava bonito, eu não tinha muito conhecimento de música clássica, além daquelas que a gente sempre ouve, né, nos eventos padrão e tal. E aí eu comecei a me interessar por aquilo, o meu início né, tocando violão foi com música clássica, inclusive no início até lendo um pouco de partitura e tal, com um pouco de dificuldade, mas eu curti aquilo, e principalmente porque era muito dedilhado, né, era muito trabalhado, e aí a música, a MPB que eu estava ouvindo, ela assim, continuava gostando daquilo, mas não tinha muita associação com esse tipo de som. Mais para frente, quando eu comecei a curtir rock, e aí você começa a prestar atenção no solo de guitarra, no riff, né, uma coisa, aí eu comecei a fazer uma associação daquilo que eu estava acostumado a tocar com música clássica, né, e o rock. E é engraçado, porque era para ser, né, assim, parece coisas totalmente compatíveis, mas não são. Se você para prestar atenção, muito do que o rock fez em termos né, de mais elaborado, né, em termos de música, você poderia transformar numa peça clássica. Tanto é que hoje em dia tem várias sinfônicas que tocam, fazem shows de rock, né, tocando músicas lá. Normalmente mais os rocks clássicos, né, Beatles, Queen, alguma coisa às vezes de Led Zeppelin mesmo e tal. Mas assim, eu consegui ver essa ligação. Para o meu pai foi meio frustrante, porque eu acabei que eu nunca toquei muito a MPB. Eu vim tocar MPB depois, quando eu já estava mais velho, já depois de tocar rock, o caramba, né? Aí eu voltei, fiz meio que um revival, né, da MPB da época que eu era menino e tal, e que eu sempre gostei. Agora eu meio que pulei do rock, do violão clássico para o rock, né? E para ele foi meio frustrante, mas assim, faz parte do processo, né? E aí, bom, aí... fala. Não, pode falar. Aí, assim, comecei a tocar e aí tinha um grupo de amigos, né? Lá na época eu estudava no Dom Bosco, e tinha um grupo de amigos que gostava muito de música. E era que nem eu, super curioso, né? O Osório, o Alex, né? O Pavetites, o meu irmão mesmo, o Yuri, né? E tal. E a gente, menino ainda, com 13, 14 anos, vendo aquele movimento do rock nacional nascer. Na época, assim, era obrigatório saber a letra de Você Não Soube Me Amar, da Blitz, de cor salteado, do começo ao fim, né, aquelas coisas assim. E a gente começou, pô, a gente tem que tocar, né? E eu, bom, como eu já tocava violão, automaticamente eu virei, né, o guitarrista, né, da banda, do que seria essa banda, né? O Osório, ele tocava bateria, né? O Alex, na época, também tinha interesse por guitarra, chegou a comprar uma guitarra e tal. Né? E aí, assim, faltava um baixista. A gente não tinha um baixista. Aí o Yuri, ele tinha na época um visual punk muito louco, né? E a gente olhava para ele e falava, porra, cara, você é o baixista perfeito. E ele meio que assim, tá, vou tocar, né? Aí ele foi atrás de um baixo, né? O meu pai comprou um baixo, o primeiro baixo bem heavy metal, assim, basicão para ele. E ele começou a tocar sozinho, eu dando umas dicas, que eu já tinha alguma noção, né, de posição de nota na guitarra e tal, passava algumas coisas para ele, mas ele ouvia muito som sozinho, muita coisa sozinho, e a gente já tinha interesse nessa época por música black, né, por música negra e americana, e ele começou também a tirar alguns baixos e tal, quando eu vi ele estava tocando lá um baixo do Chico, igualzinho, eu falei, cara, você tá, né, evoluindo, né? E essa banda mesmo lá do Dom Bosco nunca vingou. Mas a gente tinha um outro amigo de infância, que você conhece muito bem, que é o Vitor, né? O Vitor Leal, que é dos melhores do mundo, inclusive, né? E amigo nosso de longa data, né? Os nossos pais eram colegas de trabalho no Banco Central, né? E ele falou, pô, tô afim de tocar bateria. E ele foi atrás, ele comprou uma bateria, pediu pro pai, né, uma bateria e tal. E a gente começou a ensaiar lá na casa dele, lá no Lago Sul, na churrasqueira da casa dele. E foi o embrião da Divina Tragédia. Né? Ali a gente começou a ter realmente uma banda, né? Passamos um bom tempo procurando vocalista, né? Inclusive nosso primeiro show, né? Eu lembrei desse show porque não foi muito legal, foi já com o Mauro, que era um amigo nosso, como vocalista e tal, mas depois a gente acabou que assumiu um power trio e durante um bom tempo a Divina Tragédia funcionou como power trio, né? E ali foi o início, né? O início da nossa aventura como
candidato a popstar, né? A rockstar. Uhum. O Yuri tá aí, né? Já apareceu Tá aqui, eu já aí. vi que ele apareceu aqui. Ó, para quem estiver vendo aqui atrás, ó, eu tentei colocar, deixa eu ver se o ângulo aqui melhora um pouquinho. Opa, aqui, ó. Esse quadro que está aqui atrás do Prince foi o Yuri que fez para mim. Foi o meu presente de Ah, Natal que esse ano. massa. É, a O Ana Yuri, Paula, que além de tá aí, falou baixista, exatamente isso. isso, a Ana tá aqui. A Ana é minha esposa. Tá assistindo, ela Ah, assistiu. legal, legal. Bacana, bacana. Pô, excelente arte. Não, ficou super bonito. O Yuri é artista completo, né? Baixista e artista plástico, entre outras coisas. Mas aí você falava que a banda teve um vocalista e depois virou um power trio. Vocês cantavam? Quem É, cantava? o que que acontece? A gente fez uma série de testes com amigos nossos como vocalistas e nenhum deles conseguiu emplacar muito bem. Eu acho também que a gente era muito chato e a gente também não deu muita chance, sabe? Assim, acho que tinha gente que chegava, estava meio inseguro, o som não saía legal e a gente já descartava, assim, não, esse cara não vai dar certo. De repente, se ele pudesse ter tido algumas chances para ficar mais relaxado e tal, ele poderia até ter engranado. O que funcionou melhor realmente na época foi o Mauro, né? Que ele fez o nosso primeiro show, foi um show na Zoom em 87. Eu lembro direitinho desse show porque eu estava no terceiro ano lá do Objetivo, né? E eu era colega do Gustavo, que é professor de geografia, excelente professor de geografia, inclusive. E ele tocava no Anima Verba. A Anima Verba era a banda do Jusim, que era outro professor de física. Depois fiquei muito amigo dele, a gente trabalhou junto, etc. E ele viu as letras das nossas músicas, umas gravações meio, né, caseiras que a gente tinha feito. Ele falou: pô, vocês são uma banda legal, não quer abrir pra gente? Eu falei: pô, vamos, né? Só que a gente era muito inexperiente. Eu tinha 17 anos e ele tinha 15, né? E a gente fez um show que foi uma confusão, a guitarra desafinou no meio e tal. Eu acho que depois disso o Mauro deu uma desanimada também. A gente continuou ensaiando, porque a gente acreditava, né, que a gente tinha potencial, etc., aquela coisa. E eu sei que um virou pro outro e falou: cara, vamos eu e o Yuri tentar aqui cantar e bora pra frente, né? E aí essa primeira versão, a primeira fase, vamos dizer assim, da Divina Tragédia era Power Trio mesmo. E foi uma fase que eu acho bem legal, uma fase que eu curto muito da Divina. Era uma fase mais adolescente um pouco, mas que eu acho o som era mais visceral, assim, era um som mais energético, né? Eu gostava bastante. Gosto até hoje. E você, quem cantava? Você cantava, Yuri? Eu e o Yuri, a gente dividia os vocais. A gente dividia. O Vitor ficava na bateria, né? E eu e o Yuri dividia. E a gente fazia muito assim, algumas músicas a gente fazia meio jogral mesmo. Assim, um cantava uma parte, um cantava outra, um abria uma frase, outro completava, né? Tinha umas coisas assim, né? Então funcionava bem legal. Aí depois, né, mais tarde, entrou o Siri, né? O Yuri conheceu o Siri, porque o Yuri começou a tocar em várias outras bandas. Ele tocou numa banda chamada Dante Modene. E nessa banda o Siri era o saxofonista. E papo vai, papo vem, o Siri era bom de bar também, que nem a gente, né? Gostava de uma cervejinha. Aí acabou que uma vez ele batendo papo, ele ouviu algumas coisas nossas, curtiu, ele falou: quer saber? Pô, vocês não querem que não quer que eu entre na banda também? Não, eu falei: bora, né? Aí tivemos a entrada do Siri e depois do Márcio Coquinho também, que entrou como percussionista, né? Aí nós ficamos com uma banda um pouco mais, digamos assim, elaborada, né? O Siri ajudava nos vocais também, quando ele entrou. Ele também tinha algumas músicas que ele cantava. E ainda tocava saxofone, né? Bacana. Inclusive o Coquinho tá aí. Eu vi que ele entrou. Coquinho entrou Grande também? Coquinho. Fala, Entrou aí Coquinho. também. Beijo, Coquinho. Grande Coquinho. Gente boa Massa. demais. E gente boa demais. E como é que era o som de vocês? Qual era a sonoridade? Era punk? Era como? Cara, pois é, a gente ouvia muita coisa, né? Eu e o Yuri, a gente ia muito pra cá do Vitor, a gente ficava lá, né, ouvindo muitos discos na época que estavam bombando ali nos anos 80 e tal, mas a gente era muito eclético, né? Havia um movimento pós-punk muito forte, né? Eu gostava, adorava bandas como The Cure, como Smiths, né? Como Cult, etc e tal. É, é, Se sentia muito influenciado por aquilo, acabava que a gente queria fazer um som parecido com aquele na época, né? Uma coisa meio gótica e tal. Mas a gente gostava de outras coisas também. A gente já ouvia muita música de black music, né?
Então, o resultado, a gente tentava misturar esses sons. A gente tinha uma música que eu achava bem legal, que era o hard funk, que era bem com hardcore com funk, né? Um hardcore com ritmo funkeado e tal. O Yuri fazia um baixo bem legal, né? Em cima bem, uma coisa bem groove mesmo, né? O Vitor fazia uma bateria rápida e tal, e a gente tentava misturar essas coisas. Então a gente misturava muito o som que a gente ouvia nessa época, muito focado, né? No pós-punk, no funk e no próprio punk mesmo, né? É engraçado, porque a gente conheceu o pós-punk antes do punk. Essa é a grande verdade. A gente era muito menino, né? Quando a gente começou a ouvir o som mais moderno e tal, a gente ouvia essas bandas, tipo The Cure, tipo Smiths e tal. E aí, aquela história que eu falei, né? A gente sempre tenta voltar nas origens, tá? Esse som nasceu de onde, né? E a partir disso a gente começou a ouvir muito The Clash, muito Ramones, né? Até o Sex Pistols, né? O Sex Pistols a gente até assustou quando a gente ouviu assim, que ele falou, pô, é agressivo, né? Demais e tal, aquela coisa. Mas hoje em dia a gente acha até relativamente light, né? Perto das coisas que vieram depois, né? O Yuri, tô vendo aqui o Yuri lembrar aqui de uma banda essencial que a gente adorava, que era o A Certain Rachel, né? O A Certain Rachel é uma banda que não fez muito sucesso, não é muito famosa. Quem conhece sabe que eles foram reconhecidos, né, na época por abrir os shows do Joy Division. E o que era interessante neles? Que eles eram uma banda assim, meio dark mesmo, meio gótica, só que era funk. Era uma banda de funk, uma banda de funk gótico, uma coisa muito estranha. A gente ouvia aquilo e a gente falava, pô, esse é o som que a gente gostaria de fazer, né? Então essas influências foram as básicas da Divina Tragédia, com certeza. E muita música brasileira também, viu? Assim, a gente ouvia que naquela época era impossível você não ser influenciado pelo rock nacional. A gente ouvia, além das bandas brasilienses, né? Legião Urbana, Capital, Plebe Hood, etc., né? A gente gostava muito das bandas do Brasil todo que faziam um som assim mais diferente. Titãs, adorávamos Titãs, né? Eu lembro que a gente foi num show do The Fala, né? Aqui na Casa de Cultura, a Funarte, né? Pô, a gente saiu alucinado do show. A gente falou, cara, esse Educar é o cara mais louco que eu já vi na minha vida. A gente tinha que fazer um negócio alucinado assim e tal. A gente ficou muito... É uma mistura, né, de várias coisas, mas eu acho que a gente tinha um som bem legal. Eu sou muito frustrado assim, da Divina não ter deslanchado, né, como uma banda assim, de mais sucesso, de mais reconhecimento, porque eu achava o som muito legal. É lógico que a gente é suspeito, né? Você faz o som, você gosta. Eu lembro mesmo que a gente tinha uma série de outras bandas que a gente tocava aqui em Brasília, e tinha algumas que a gente não gostava muito e tal, achava o som deles meio mais ou menos. Aí eu sei que a gente ia conversar com os caras, e os caras achavam a banda deles ótima também. Né? Então eu falei, vai, se bobear, a gente caiu na mesma situação, né? A gente acha que a gente é sensacional e não é tanto assim. Mas um diferencial que hoje eu vejo isso muito claramente, cara. As letras que a gente tinha eram muito elaboradas, assim. Eu até estava lembrando, né, com a pandemia, uma das coisas que eu investi aqui foi em montar um esqueminha de gravação aqui em casa. Aí eu comprei placa de som, comprei controlador MIDI, umas coisas assim, né, aí liguei minha pedaleira, né, da guitarra na placa e tal, e comecei a fazer umas gravações. Baixei uma coisa que eu nem sabia que era tão simples e tão fácil de trabalhar, que é essas plataformas de DAW, né, de Digital Audio Workspace, que é uma mesa de som que você instala no seu computador e funciona identicamente uma mesa de som, um negócio fantástico. Aí eu comecei a fazer umas brincadeiras, gravar algumas coisinhas e tal, e engraçado que uma das coisas que eu percebi que eu não dou conta de fazer hoje, depois de velho, é letra boa. É interessante. Quando eu tinha 17, 18 anos, eu lembro que a gente fazia letra assim, adoidado, e as letras complexas, assim, bem boladas. Hoje em dia é incrível. Eu pego um papel para tentar escrever uma letra e nunca sai algo que eu acho que tem um mínimo de qualidade. É a coisa mais engraçada. Quem escrevia as letras era você? Olha, a gente fazia meio conjunto, assim, eu, Yuri e Vitor, tá? Normalmente, o que acontece? Uma coisa que a gente fazia aqui, durante muito tempo eu achei que a gente era meio bizarro, pelo fato de repente, era uma falta até de profissionalismo, alguma coisa assim, né? A gente não escrevia uma letra como se fosse um poema para depois musicar. Que é uma coisa que eu vejo que o pessoal de MPB, por exemplo, eu vejo que normalmente trabalha assim, né?
A gente não, normalmente nos ensaios começava a criar ali uma sequência, um groovezinho, alguma coisa desse tipo, aí criava uma melodiazinha básica e tal, a gente trazia isso para casa, ficava pensando naquilo, e eu começava a escrever uma letra que se encaixasse na música. Durante muito tempo, eu achei que isso era uma coisa assim, meio fora do padrão, né? Até que eu vi uma vez uma entrevista do Renato Russo falando que o Legião Urbana funcionava do mesmo jeito. Eles também não compunham, ele não escrevia a letra primeiro, ele normalmente escrevia a música e depois jogava a letra em cima. Então eu fiquei até mais sossegado, assim, de não ser algo meio ET, né? Uhum. Mas era um trabalho bem conjunto, né? E quais que eram os temas dessas letras? Rapaz, cara, as letras eram existenciais, assim, elas eram filosóficas. Eu lembro que tinha a Escala em Si Mesmo, que falava sobre o destino, para onde que a gente vai, né, o que vai acontecer, qual é o nosso papel aqui, o que estamos fazendo nesse planeta. Aí, vamos pensar, tem a Bela Janela, que era uma que falava que para ser feliz basta não olhar para fora, né? Se você ficar fechadinho dentro da sua bolha, né, da sua casa, você vai conseguir ser feliz, porque você não vai ver os problemas que estão acontecendo lá fora, né? E assim, no finalzinho até cheguei a fazer uma letra mais brasiliense, a Candangolândia, que eu falava sobre a construção de Brasília, né? Sobre o ponto de vista do candango, que veio para construir a cidade é plasticamente muito bonita, etc. e tal, o cara de repente chegou aqui cheio de esperança, mas no final ele não vai poder morar aqui, né? Ele vai morar em cidade satélite se conseguir e tal. Tinha um lado aí meio social. Mas eram letras muito bem boladas, né? A nossa letra, assim, só que era uma banda séria. Isso é uma coisa que eu até hoje, assim, eu fico pensando, né? Às vezes, excesso de seriedade, às vezes, pode atrapalhar um pouco, né, a banda. Porque rock and roll antes de qualquer coisa, diversão, né? Eu acho que a banda... Assim, existem bandas sérias que fazem um som sério, fazem um som, né, vamos dizer assim, engajado, né? E que são muito boas, né? U2, R.E.M., tal, tantas outras, né? E a gente era muito assim, a gente tinha umas letras muito sérias, muito engajadas, muito elaboradas. A nossa letra talvez mais descontraída, assim, mais engraçada, né, que era a Náusea Necrólatra, né, falava de um cara que morreu e que continuava apaixonado pela mulher dele, pela né, musa dele, e ficava, né, revoltado, por que você não me ama mais, só porque eu morri, né, que coisa, né, um detalhe. Mas eram letras bem legais, cara. Massa, massa. E vocês gravaram muitas demos? A gente fez, em gravação em estúdio mesmo, a gente fez duas, né? E a segunda, inclusive, ficou com uma produção um pouco melhor, etc. Mas isso mesmo, esse mesmo é um detalhe que hoje eu vejo, né? Como mudaram as coisas. Porque a gente gastava uma fortuna para conseguir uma semaninha de estúdio. Era caro pra dedéu. E assim, a gente não tinha tempo suficiente para explorar o que o estúdio pode fazer, né? Você tinha que sair gravando aquilo. Quando saía errado, você olhava no relógio e falava, caramba, vou ter que pagar mais, eu não tenho dinheiro. Né? Então, assim, a gente até fez algumas gravações que, para o padrão da época, eu acho até que ficaram bem legais. Mas não tinha uma qualidade, né, espetacular e tal. Como eu falei, esse sisteminha que eu montei aqui no meu computador, eu faço gravações hoje em dia, assim, não tão longe de ser alguma coisa fantástica, mas que tem uma qualidade que não deixa muito a dever com o que a gente gravava na época nos estúdios, não. É interessante isso, né? O mundo, a tecnologia evoluiu demais. Vocês têm muitas fitas de gravação e tal, já digitalizaram, pensam em botar nessas plataformas de streaming, tipo Spotify? Eu consegui converter o que a gente tem para MP3, né? Tem algumas gravações que a gente tem, cara, que estão em fita cassete. Assim, isso era outra coisa também que a gente não tinha. Faltava mais cuidado às vezes, né? Eu consegui converter para MP3 o que estava em DAT. Ficou com uma qualidade boa. O que estava em cassete não ficou bom, acabo que nem tenho muito interesse em divulgar, não. Mas sim, até daria para publicar e tal, né? Mas é aquilo que eu falei, é aquela qualidade daquela época, com as limitações que a gente tinha, né? Então, eu não sei se agradaria tanto, né? Mas a gente pode tentar. Ué, publica aí, cara. Bota aí no SoundCloud, Spotify, pô.
né? Não, hoje em dia é fácil, né? Essa é outra diferença, porque na época, para você conseguir realmente né, se destacar com a sua banda, você precisava de alguém de uma grande gravadora que um dia visse um show seu ou visse uma demo sua e falasse, pô, esses caras aqui vale a pena investir, né? Hoje em dia tem muita gente que faz sucesso e tem não digo que faça assim um sucesso estrondoso, né? Mas consegue uma boa renda e fazer show e o caramba, num sistema totalmente underground, né? Totalmente underground. Só tô botando as músicas no Spotify, nos Deezer da vida e fazendo show, né? Consegue ali um grupo de fãs que seja suficiente para fazer os showzinhos de vez em quando e tá sempre aí no mercado. É uma revolução. Outra realidade. Bacana. E o que você lembra assim do cenário musical dessa época em que, bom, você falou, né, do rock de Brasília, né, rock do Brasil, anos 80, né, como é que era a cena musical aí, Cara, candanga, tinha né? muita coisa. Era uma cena muito intensa, né? Eu sempre falo o seguinte, né? Eu vejo hoje em dia, não é que a música tenha perdido a importância e tal. A gente tem muitas bandas. Eu continuo antenado com as coisas que estão saindo e tal. Eu não sou, eu procuro fugir um pouquinho daquela coisa meio sentimentalista, assim, de a música era boa na minha época, hoje em dia não é a mesma coisa. Não, eu acho que tem muita coisa boa atual. Mas uma coisa que tem que ser considerada é que eu vejo que na época tinha uma efervescência, assim, era aquele bando, a gente ia para alguns lugares, tipo Gilbertinho, né? Você conhecia uma pessoa lá, você perguntava qual que era a banda dele, né? E quando ele não tinha banda, ele era fotógrafo de rock, né? Alguma coisa assim. Todo mundo tinha sua banda, era uma coisa de louco. E a gente tocou com muita banda que depois fez muito sucesso, né? A banda que eu acho mais legal, né? A banda que fez mais sucesso, que a gente tocou foi Raimundos. A gente chegou a tocar com Raimundos na época que eles ainda eram cover do Ramones. A gente dividiu o show com eles lá naquele bar da Asa Norte, da Cristina Roberto, como é que era o nome? Era o Bom Bom Demais? demais. Bom demais, né? Pois é. A gente fez vários shows lá. A Cristina gostava da gente. Aí ela volta e meia chamava a gente para tocar. E a gente chegou a tocar com o Raimundos lá na época que eles ainda eram cover de Ramones, né? Mas o Little Quail, do Gabriel, né? Bandaça. Hoje em dia tá com Autoramas e tal, continua sendo uma banda muito legal. Mas o Little Quail era uma banda que a gente adorava. A gente achava fantástica, adorava tocar junto com ele. A única coisa ruim é que na época o Bacalhau era o baterista, a gente tinha que só combinar dele ser o último a tocar, porque se ele tocasse antes que a gente, a caixa estragava, não dava para tocar, né? Porque ele era pesado, mão pesada, que são diabo. Mas fora isso, os shows eram todos muito legais. É, essas eram as bandas. Tinha muita banda legal que acabou não se destacando muito, é uma pena, né? É importante dizer o seguinte, que a gente pegou anos 90, né? Anos 80, que foi o período que, né, final dos anos 80, que estourou, né, o rock de Brasília, a gente era a plateia, né? A gente não tinha banda aí, estava começando, aquela coisa toda, né? Mas, pô, a gente adorava Escola de Escândalo, Finis África, todas essas bandas que acabaram não conseguindo ter a mesma projeção de um Legião Urbana, né? E aí, nos anos 90, a gente já pegou uma outra geração que, infelizmente, também tinha muita coisa boa, muita coisa legal. Tinha Boi Gerião é uma banda que eu adorava também, achava muito legal. Só o Raimundos, praticamente, que estourou a nível nacional. O Little Quay fez sucesso, o Autoramas continua sendo uma banda conhecida no meio underground e que vive disso, né? Eu acho muito legal isso. O Gabriel é um cara que vive da música, né? E vive da música no circuito underground. Faz show na Europa inteira, faz show na América do Sul inteiro, né? E com sucesso, né? Com sucesso dentro do nicho que ele conseguiu juntar. E eu acho isso genial. Legal. A Ale Teixeira pergunta para você o que havia na vida em Brasília na década de 80 que inspirou tantas bandas? É engraçado isso, né? Tem muita gente que diz que, pelo menos essa geração anterior, né, que é a geração do Legião, do Capital, né, Escola de Escândalos, essas bandas todas, muitos deles eram filhos de diplomatas, né, ou conheciam, né, filhos de diplomata, etc. E tal. O Binachok mesmo é uma banda bem legal de reggae, que todos eles eram filhos de diplomatas de países africanos. E fizeram uma banda fantástica de reggae, né? Então, o que esse pessoal tinha, eu acho, de diferenciado? Eles tinham acesso ao que estava rolando na Europa.
ao que estava rolando na Inglaterra, o movimento punk, as primeiras bandas pós-punk, etc. e tal, antes que a maioria do país, eu acho. Né? Fora ali, algum centro ali de São Paulo, que realmente o pessoal é mais antenado, o resto do Brasil, eu acho que tinha uma certa dificuldade de ter acesso a esse tipo de som. E aqui eles tinham, e acho que eles também, junto com os discos que chegavam, eles conheciam o que estava rolando lá, que era uma revolução cultural, realmente, né, que estava rolando na Europa. Né? Então eles se viram assim como representantes disso aqui em Brasília. E a gente novo, a gente via essas bandas, a gente ficava assim vidrado com aquilo ali. Era uma coisa diferente, uma coisa nova. Né? O pessoal ouvindo um tipo de som estranho, um tipo de som que a gente não conhecia, assim, do rádio, né? Era uma coisa bem, parecia muito exótica. E nos conquistou. Eu, durante boa parte dos anos 80, anos 90, eu estava muito, muito concentrado nesse tipo de música. Né? Eu acho que foi um pouco isso. É a melhor explicação que eu conheço. Né? E é uma galera que era todo mundo muito intelectualizado, vários deles na UNB também, tinha aquela história, né, deles se reunirem ali na colina, né, da UNB. Eu acho que ali eles trocavam muita informação, trocavam muita figurinha. Aí a gente passou isso um pouco, né? Porque a gente tinha esse grupo lá que começou no Dom Bosco, né? O Enio, amigaço meu até hoje e tal, que a gente até hoje senta para beber uma cerveja, 90% do assunto é música, né? É uma coisa muito engraçada. E a gente na época era muito assim, a gente ficava falando de música, falando de banda nova que a gente ouviu, música nova e tal, isso aqui era o tempo todo essa loucura. A gente era realmente viciado em música nessa época. É interessante. O Enio até apareceu aí. O Enio tá aí? Grande Enio. Eu acho que eu vi ele entrando aí. Legal, Carly, muito bacana. E teve também um episódio interessante aí na trajetória da Divina Tragédia, né? Depois queria até que você comentasse esse nome também. A ideia desse nome é a Divina Comédia, né? Enfim, a Divina Tragédia. Você quer falar sobre o nome? Depois eu te pergunto. Ah, não, pode ser. Achei que você tinha dado uma travadinha, foi mal. Pois é, a Divina Tragédia, a gente passou muito tempo tentando evoluir o nome, né? Chegar no nome que todo mundo agradasse, né? A gente, durante algum tempo, a gente ia chamar a banda de Sanctum Sanctorum, né? Que, nossa senhora, hoje eu fico pensando, imagina se a gente tivesse uma banda com esse nome, né? Que coisa mais deprê. E aí eu lembro que, assim, volta e meia a gente juntava, eu, Yuri e Vitor, a gente ficava discutindo nomes de banda, possibilidades e tal. Na época do Dom Bosco mesmo, durante muito tempo a gente chamava a banda de Vandalismo, né? Até um nome que eu acho até divertido, mas eu também não vingou. Eu não lembro exatamente quando é que foi, mas acho que foi uma coisa assim, alguém falou, pô, Divina Comédia, mas Divina Comédia, aí se eu associar o livro do Dante e tal, então por que não Divina Tragédia? A gente falou, pô, Divina Tragédia é legal, Divina Tragédia, né? E era engraçado, né, que nessa época tinham nomes de bandas divertidíssimas, né? Akira S e as Garotas que Erraram, até os mais pop, assim, João Penca e seus Miquinhos Amestrados, para Paralamas do Sucesso, né? Se for pensar, a graça ali é você ter um nome que as pessoas ouvissem e falassem, pô, né, reconheço isso e é divertido, né? Alguma coisa assim. Titãs mesmo é engraçado, porque era Titãs do Iê, que eu acho que até era muito mais legal, e depois virou só Titãs, para simplificar. Né? O próprio Paralamas acabou fazendo a mesma coisa. Né? Mas a lembrança que eu tenho é isso. Assim, um dia apareceu nessas discussões tal, Divina Comédia, mais ou menos Divina Tragédia. Esse é o nome. Vamos de Divina Tragédia. Massa. O Enio tá aí, até mandou um legal aí. Legalzinho, grande Enio. Mas aí eu queria te perguntar justamente sobre um episódio, né, que foi vocês tocarem no programa do Kid Vinil, aquele programa que tinha bandas ao vivo, né, o Boca Livre na TV Cultura, né? Como é que foi essa participação? Quando é que foi? O que você lembra aí de recordação do Kid Vinil? O Boca Livre era um programa da TV Cultura Paulista, né? Aqui é engraçado, no início a gente ouvia falar, só que não passava em Brasília. Em algum momento começou a transmitir, não pela a TV Cultura nunca passou em Brasília nessa época, mas eu lembro que teve alguma outra emissora que começou a passar o programa. E era um programa de bandas novas, era uma batalha de bandas. Né? Pô, e super produzido e tal, e o que diminuiu aquela figuraça, né?
E a gente assistia aquilo, e a maioria dos programas a gente achava assim, pô, se a gente tocasse, a gente ia se dar bem com essas bandas de hoje tão fracas, né? E tal, aquela coisa. Aí a gente, pô, vamos, ligamos para lá para saber como é que fazia para se inscrever e tal, mandamos uma fita demo. Eu lembro que a menina que recebeu a fita, ela ficou encantadíssima com a Hard Funk. Falou, nossa, esse som é sensacional e tal, isso aqui vocês têm que vir, aquela coisa. Aí pegamos um busão, fomos para São Paulo, ficamos na casa da madrinha do Yuri, né, a tia Alzira na época, falecida já. Ficamos na casa dela em São Paulo e fomos no programa. E, cara, nós pegamos uma pedreira no programa, só tinha banda boa, bicho, só todas as bandas de altíssimo nível. Acabou ganhando uma banda de rockabilly lá do ABC Paulista. Fantástica banda, assim, fantástica. Ela tocava muito bem e tal, rockabilly daqui de primeiríssima, né? E a gente cometeu um erro estratégico. Até hoje eu me falo, pô, se eu tivesse, né? Porque ao invés de tocar Hard Funk, que a menina tinha gostado tanto, a gente resolveu tocar Indiana Jones, que era uma banda que era uma música mais elaborada, ela tinha uma entrada instrumental e tal. E nós chegamos lá, aquela banda cheia de rockabilly, cheia de punk, tinha outra banda punk também que tocou, né? Inclusive aquele punk do ABC, com, né, Moicano, Caramba 4 e tal. Aí começamos com aquele sonzinho instrumental, os caras começaram a vaiar. E aí a gente ficou nervoso pra caramba. Aí lá pelas tantas o Yuri fazia no baixo um berimbaixo. Ele pegava uma baqueta de bateria, batia no baixo, né? Aí fazia um som assim muito louco, né? E aí a galera, pum, quietou, né? Quietou e prestou atenção. Beleza, aí a gente conseguiu passar. Mas na hora da avaliação dos jurados, e os jurados eram de primeiríssima, né? Era o cara da Bis, né? Tom Leão, era aqueles caras que estavam, né, eram considerados os melhores que tinham, né, na crítica paulista de música alternativa e tal. E a crítica geral que eles fizeram pra gente foi assim, pô, o som é elaborado, é legal e tal, mas misturou muita coisa, começou de um jeito, de repente virou um rock pesado, depois voltou e tal. Eu acho que assim, a banda até é legal, mas precisa lapidar isso aí. Né? Aí foi uma pena. Agora, o Kid Vinil, primeiro, né, ele é uma figura, né, e enquanto a gente estava aguardando para entrar, ele foi lá nos camarins e falou, dava força pra galera, ei galera, vamos lá, e tal, aquela coisa, aquele jeitão dele, né. E no final, eu lembro que a gente saiu assim meio desanimado e tal, e ele veio falar com ele, pô, cara, a banda de vocês é muito legal, você não pode desistir não, essa banda eu achei fera o som, vocês deram azar, que as outras só deu banda boa hoje, normalmente não é assim não. De repente volta ano que vem e tal, aquela coisa assim. Acho que no ano seguinte nem teve mais programa, acho que a gente tocou no último ano, que foi 89, se eu não me engano. Se eu não me engano. Mas, assim, como experiência foi fantástica, porque a gente tocou, né, fora de Brasília, num programa ao vivo, né, eu lembro que teve alguns amigos nossos que gravaram aqui, acho que foi o Enio, inclusive, que gravou pra gente vê depois. Eu nem sei onde é que tá essa gravação, era pra estar aqui em casa, um dia eu procurei, não achei lugar nenhum, não sei se eu emprestei pra alguém, mas foi uma experiência única, foi bem legal. Que massa, cara, que massa. Grandes memórias. E a banda durou até que ano? E por que que acabou, enfim? Cara, pois é. Aí vamos lá, né? Aí entra na história aí uma outra banda que a gente teve, que acabou fazendo mais sucesso, né? Que a Divina Tragédia, justamente porque não tinha nada de séria, né? Que são os Wallaces. Aí o Wallace é um capítulo à parte, né? Vamos começar tudo de novo. Mas eu sei que os Wallace eles tiveram um período, né, de sucesso e tal, e a gente ficou tentando manter os dois em paralelo, a Divina e os Wallace. Só que o sucesso dos Wallace meio que ofuscou, assim, a gente perdeu um pouco do espaço, eu achei, que a gente tinha com a Divina, né? E com isso fomos desanimando aos pouquinhos e tal, o pessoal começou a focar mais realmente nos Wallaces, e aí teve um momento a partir do qual que a gente meio que parou, assim, sem muita explicação. Diria que foi ali por 95, mais ou menos, 94, 95, alguma coisa assim. Eu não lembro, uma coisa que eu estava tentando lembrar hoje, né? Qual foi o último show da Divina? Eu não tenho uma lembrança clara. É engraçado, mas... Né? E a outra coisa também que aconteceu, que teve alguma influência e tal, o Vitor e o Siri também começaram a se envolver muito com teatro, né? Então eles também começaram a participar de algumas peças, algumas coisas assim, conheceram o Helder e o Pipo, né? Por meio, inclusive, dos Wallace, foi durante um show dos Wallace que eles apareceram para falar com a gente.
E eu acho que o próprio Vitor mesmo começou a ficar mais interessado nessa área de teatro do que de música. E um pouquinho foi morrendo. E a gente acabou que nunca tentou ressuscitar a Divina. Uhum. E como é que surgiram os Wallaces? Aí é outra história, vamos lá. Bom, nos ensaios da Divina, a gente tinha um grupo de amigos, grande até, que sempre acompanhava a gente nos ensaios, nos shows, etc e tal. Né? E assim, a galera gostava, curtia o som da Divina e tal. Né? E alguns deles eram especialmente engraçados. Né? Você conhece o Fernando Coutinho, por exemplo, né? Uma figuraça. Uhum. Né? E ele acompanhava, gostava da banda e tal, aquela coisa. Mas ele era um cara assim, muito bem-humorado, etc e tal, sempre com umas tiradas muito engraçadas. E o Vitor, eu conheço o Vitor de infância, né? O Vitor, ele é um comediante nato, ele nasceu comediante. Eu lembro quando a gente era menininho, assim, de 8, 9 anos, a gente já dava risada com as coisas que o Vitor falava, né? Ele era muito espirituoso. O que eu acho que a diferença, assim, do cara que é humorista nato é que ele é rápido, né? Acontece alguma coisa, ele sabia o que falar exatamente naquela hora, assim, e era engraçado e a gente chorava de rir, né? E ele sempre foi assim. E eu senti que a gente começou a se destacar um pouquinho com a Divina e tal, mas com algumas limitações, e o Vitor, ele precisava de algo mais que ser um baterista, ficar ali no fundo do palco tocando, né? Ele precisava de alguma coisa que ele pudesse extravasar esse lado dele mais teatral, mais cômico, né? E assim, um dia a gente batendo papo, como sempre, um bar, bebendo cerveja e tal, e apareceu uma ideia, né? Porque a gente faz uma banda assim de gozação, né? A gente pegam as músicas ruins, né, as músicas que todo mundo sabe que é ruim mesmo, a gente faz uma versão rock para elas, alguma coisa assim, e faz uma banda brega, né? Ó, um detalhe, tá? Que muita gente acha que a gente se inspirou nos Mamonas. A gente, toda a história dos Wallaces apareceu sem o Mamonas surgir, a gente nem sabia da existência dos Mamonas, tá? Eles vieram depois. E a gente vai, vamos fazer esse show e tal, mas tem que ser assim. Tem que ser um show para o pessoal odiar. Tem que ser assim, a antibanda. A gente vai tocar uma vez só, o pessoal vai odiar, mas ele vai ficar famoso por ter feito o pior show da história de Brasília. Então vamos caprichar para o quanto pior, melhor. Né? E uma das características básicas dos Wallace era que o relacionamento dele com a plateia era o pior possível. Ele xingava a plateia, né, os vocalistas. Né? Que era uma banda engraçada, que era eu na guitarra, Yuri no baixo, aí tinha o Guilherminho na bateria, grande baterista Guilherminho, figuraça também, Coquinho na percussão, e aí a gente tinha um monte de vocalista. Tinha o Vitor, o Fernando, o Siri, que às vezes tocava um saxofonezinho para enganar, mas ele mais cantava do que tocava, e o Mário. Fora ainda o Tatu, que entrava fazendo, né, as aparições dele com cartazes, né, as palhaçadas assim, né? E assim, o Fernando, principalmente, o Fernando é extremamente grosseiro com a plateia, assim, né? Aquela coisa de, tá, qual música vocês querem, né? Ah, tal música. Nós não somos obrigados a tocar o que vocês querem, a gente vai tocar outra. Tá, e tocava totalmente diferente, dane-se, né? Então, assim, era pra ser uma banda horrorosa. Mas o primeiro show mesmo a gente saiu sem entender nada, porque quanto mais a gente xingava o público, mais o público gostava e dava risada e achava engraçado, viram que aqui era sacanagem e tal. E a gente começou a ficar conhecido no boca a boca. Né? Os Wallace, eles começaram a ser comentados, assim. Eu lembro uma vez, a gente tocou no... Inclusive foi o show que o Helder e o Pipo estavam na plateia e foram lá falar com a gente, que eles gostaram, adoraram o show, né? Lá no anfiteatro da UNB, anfiteatro 11, agora não lembro. Eu tinha um anfiteatro da UNB que era um anfiteatro maior e tal, que sempre rolava os shows. E a gente tocou lá na hora do almoço, assim, aquelas maluquices de universidade, né? E a gente fez o show foi muito engraçado, né? Foi muito engraçado, mas sempre com... Né, eu não sei, eu acho que hoje em dia a gente seria preso, porque era um show muito politicamente incorreto, a gente, né, sacaneava com as coisas mais absurdas, né? E aí eu lembro que no dia seguinte eu estava ali no Seu Bim, né, que é onde o pessoal normalmente fica, né, entre uma aula e outra, né, esperando. Eu tô lá e ouço dois caras conversando atrás de mim, né? Pô, você não foi naquele show lá dos Wallace? Eu falei, pois é, não fui, como é que foi? Cara, bicho, os caras são preconceituosos, só falam merda, assim, a banda toca mal que só o diabo, você não pode perder o próximo show. Assim, era o cúmulo da antibanda, assim, total, né? A gente até que não tocava tão mal, eu acho, assim, a gente até sacaneava, fazia uns arranjos bem avacalhados e tal, né?
Mas o show era animado demais. E a coisa foi crescendo muito. Foi um show, como experiência, como diversão, eu não tenho, assim, para mim não teve nada comparado aos Wallace. A gente se divertiu. A Divina, até, aí vai até um paralelo, né? A Divina era uma banda que às vezes a gente se estressava, porque quando o show não saía legal, pô, a gente ficava uma semana remoendo aquilo, pô, porque o som, a gente tem que ter passado o som melhor, pô, porque que a corda da guitarra arrebentou e tal. Ficava aquelas coisas desse tipo, né? Nos Wallace, não, o Wallace era brincadeira, né? Era diversão o tempo todo. E eu acho que a gente se divertia mais no palco do que o próprio público. Né? Era uma coisa meio o Mundo de Andy, né? O Andy Kaufman, né? Que é aquele comediante americano que ele fazia um humor esquisitíssimo e que nitidamente a preocupação dele era ele se divertir. Se a plateia estava gostando ou não, dane-se, né? Os Wallace era meio assim, era uma banda que a gente se divertindo estava bom. Se o pessoal achasse o show uma porcaria, paciência, não estamos nem aí. Você usava umas fantasias, né? Uns figurinos, né? Era o figurino brega. A gente comprava as roupas em brechó, né? E assim, quanto mais esquisita e fora de moda, aquelas coisas anos 60 bem exageradas, né? Boca de sino e tal, uns coletões daqueles que vão até metade da coxa. Quanto mais esquisito o visual, melhor. Eu e o Yuri, a gente achou uma vez, o Yuri achou um terninho desses não era de exército, né? Devia ser de colégio militar, alguma coisa assim, mas que lembrava a roupa do Michael Jackson, né? Aquela roupa do Michael Jackson que tinha, né? As coisinhas meio militar assim. Aí ele tocava com aquilo, assim, era quanto mais ridículo, mais divertido, mais tinha a ver com a banda, né? Então a gente realmente se divertiu muito nesse período. Tem um caso muito clássico, assim, foi bem o espírito da banda. Assim, a gente quase fomos espancados no final, mas quando a gente saiu, a gente falou, bom, isso é os Wallace. Que a gente foi chamado para tocar no showmício do Cristóvão Buarque. Né? Cristóvão Buarque foi candidato, né, ele ganhou, inclusive, né, a governador pelo GBF, né, pelo PT. A Cristina Roberto, né, nos conhecia e tal, e nos chamou para tocar, né? Bom, primeiro, né, a gente sempre nos Wallace, a gente falava assim, não, acabamos de chegar do show da Europa, né, em que o U2 abriu pra gente e tal, então estamos muito cansados, pode ser que hoje o show não seja tão bom, a gente sempre fica com essas conversas, né? E nesse show aconteceu uma coisa muito engraçada, porque o Tom Zé ia tocar. E ele, obviamente, ia tocar no final, ia ser uma das últimas atrações e tal, né? Só que aí ele tinha lá um problema lá do voo, que o voo dele foi remarcado para mais cedo, que ele ia precisar sair mais cedo e tal. Aí vieram falar com a gente, pô, o Tom Zé pode tocar antes de vocês? Pode, lógico, vai ser um prazer. Então, adivinha, né? Já se fazer assim com a mão, né? Não deu outra, né? Quando a gente entrou, a primeira coisa que o Fernando falou, queria agradecer aí o Tom Zé, o rapaz tá começando aí para abrir o show dos Wallace e tal, ele tem futuro. E o melhor de todos foi o final do show, né? Porque a gente tocou e tal, e eu lembro que era assim, era limitado, era 20 minutos só cada banda, alguma coisa desse tipo, né? E a gente acabou tocando muito mais que isso, né? A gente foi tocando assim, aquele esquema de vamos tocando até o pessoal tirar a gente do palco, né? O Little Quay fazia muito isso, a gente aprendeu com ele. Vamos tocando até o pessoal tirar a gente do palco. E fomos tocando, até uma hora que desligaram o som da guitarra e tal, não sei o que, vai ter jeito não, vamos sair, né? E a gente emendava as músicas uma na outra. E aí a gente ali já desligando as coisas, tirando os cabos e tal, veio o Fernando, porque o Cristóvão estava disputando com o Valmir Campelo, né? O Valmir Campelo era o candidato rurista na época, né? Então aquela plateia de petistas ali, né? Todo mundo apoiando o Cristóvão Buarque, ele pega o microfone, e aí, gente, já sabe, né? No dia tal, é Valmir Campelo na cabeça. Cara, na hora que ele me fala essa porra, eu sei que eu nem vi direito como é que eu guardei as coisas. Eu joguei tudo dentro do saco, tal, desci, arranquei a peruca, né, para ninguém me reconhecer, né, que eu era dos Wallace. Saímos correndo pro carro. Aí depois, né, a gente encontrou no bar. Eu falei, cara, você é louco, os caras vão linchar a gente, né? Não façam uma porcaria dessa. Mas assim, era o espírito Wallace na veia, assim, nada mais adequado. Muito bom, cara, muito bom. Legal, tem que zoar mesmo. E deixa eu te falar, e pô, a banda também tocou, né? Até o
Fábio Lino estava lembrando aí num cinema pornô em Brasília, né? Que existia, acho que não Nós existe mais, né? tocamos Cine Hits, né? no Cine Hits. Cinema pornô perdeu sentido, né? Com X-Vídeos, né? X-Vídeos, não faz mais sentido. Mas a gente fez um show no Cine Hits. Isso aí foi uma coisa muito engraçada, porque a gente planejou esse show, né? Foi a ideia do Vitor. E quando o Vitor veio com essa ideia, eu falei, cara, você acha que os caras do Cine Hits vão deixar a gente tocar lá, né? Isso não faz o menor sentido. Não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E a gente foi lá na louca, batemos lá no Cine Hits, quer falar aí com o gerente, né? E falamos, nós somos uma banda, a gente toca música brega, toca em ritmo de rock, é uma banda, né, de gozação, de brincadeira e tal. E a gente quer tocar aqui no Cine Hits, né? O que você acha? Pode ser. Vamos marcar um sábado aí, vocês vão tocar, né? E tal, beleza. A gente voltou lá umas 2 ou 3 vezes para combinar, né, detalhes e tal. E o Cine Hits, na época, ele passava filme pornô com um show de striptease no intervalo. Então tinha umas meninas que estavam lá para fazer show de striptease, né? E eu sei que uma vez a gente estava lá esperando para falar com ele, as meninas, mas o que vocês estão fazendo aqui? A gente falou, não, a gente vai tocar, a gente vai ter um show no sábado, dia tal e tal, a gente está vendo aqui com eles os detalhes. Né? A gente tinha que alugar som, porque não dava para usar o som do cinema, né? Tinha que usar o equipamento, aquela coisa tudo. Tá, tudo bem. Aí eu sei que o dia que a gente chegou lá no Cine Hits, com os equipamentos e tal, passamos som de manhã, né? E quando chegou na hora do show, aparecem as meninas, e se vestindo, né? Aí falou, uai, o que é isso? Nós vamos participar do show. Eu falei, agora a gente entra para a história, né? E não deu outra. Na Melô dos Patins, as meninas entraram dançando, estilo chacrete, né? Assim, não fizeram striptease, né? Striptease acabou rolando um outro show, que daí é outra história. Mas nesse show elas não chegaram a fazer striptease, mas elas ficaram lá, entraram, ficaram dançando e tal. Foi o clímax, né, do show. Mas assim, pensa numa banda que aprontou, né? O outro show que deu, esse deu problema, que já foi uma coisa maior, não foi só a gente, foi um programa que, né, foi bolado pelo Didi, que era o dono do Chimichu, e mais o Helder e o Pipo, fazer uma noitada de sexo, né? A ideia era essa. Isso foi até antes deles, acho que foi antes deles fazerem a peça Sexo do Melhores do Mundo. E aí ia ter uma série de atrações e tal. Uma das atrações eram os Wallace, né? E uma outra coisa que eles resolveram fazer, eles resolveram contratar 2 strippers para fazer um show, né, no meio do negócio. Só que, cara, é o seguinte, bicho, assim, deu muita gente lá no Xanchu, deu muita gente mesmo. Inclusive tinha gente com criança, né? Era um show aberto, não tinha ingresso, né? Não cobrava ingresso nem nada, era um show aberto. E o que a gente tinha combinado com as meninas era o seguinte, vocês começam a fazer a dancinha e tal, né? Toda aquela coisa de tirar, né, as peças maiores da roupa e tal. Aí, quando vocês tirarem o sutiã, vocês botam a mão assim e saem do palco. Adivinha, né? As meninas se empolgaram, acho que elas nunca viram um público tão grande. E começaram a se empolgar. O que fizeram foi striptease total, ainda, né, com direito a algumas alegorias no final, assim, que não agradaram muita gente. Esse dia deu problema. Esse dia foi fogo. Foi complicado. Mas o Didi, acho que até hoje está com problema de processo por causa disso. O Wallace, mas, assim, foi o show do Wallace também. Também, a gente tocou com os Wallace. O show dos Wallace mesmo teve um probleminha, que teve a gente tinha uma música, a gente fez uma versão de Gengis Khan, aquela Gengis Khan, né, clássica, né, em que a gente fez umas espadinhas de madeira. E a gente fazia, né, os vocalistas, né, ficavam fazendo movimento com a espada de madeira e tal, quando chegava no refrão, aquela coisa toda. E numa dessa, o Mário, né, foi jogar assim, acho que a gente também tinha bebido mais do que normal, foi jogar a espada para cima, a espada saiu, bateu na cabeça de uma menina que está no palco, o namorado dela queria subir no palco para bater no Mário. Eu sei que foi uma confusão. Esse foi um show que deu tudo errado. Esse foi um show bem complicado. Inclusive foi um show, achei que foi um show que começou a degringolar, porque a partir dali a gente começou a ter alguns probleminhas. Aí eu mesmo tive uma discussão depois com o Vitor lá, porque eles participaram de um programa, não avisaram a gente descobriu, ligando a televisão, tava lá os Wallace, a gente não sabia. Aí falei, bicho, fiquei chateado e tal, aí eu mesmo falei que ia sair da banda. A banda ainda fez mais uns 2 ou 3 shows, inclusive o show fantástico, e que eu assisti da plateia, eu já não estava mais na banda, que foi o show que eles abriram pro Mamonas, né? Eles abriram pro Mamonas,
O Mamonas naquela época ainda estava meio no início, eles não tinham ainda aquela pegada mais de agradar o público infantil, que depois eles descobriram que ia ser o grande filão deles, né? Ainda estava assim naquela coisa de tentar tocar para o pessoal mais adolescente, né? E a gente tocou antes, a gente era mais conhecido na cidade, etc e tal. O nosso show foi considerado por todo mundo, né? Eu, na época da plateia, eu achei isso também, que o show dos Wallace foi muito melhor que o show do Mamonas. E aí teve um outro show, esse foi o cúmulo do politicamente incorreto, que foi na UNB, uma calorada que teve lá, que tocou, na época o Traje Rigor, né? Eu lembro que teve várias bandas legais, bandas, né, conhecidas e tal, né? E foi depois da morte dos Mamonas, né? Depois do acidente, né? E aí, o pessoal teve uma ideia genial, que foi uma coisa assim, ame ou odeie, né? Total. Começaram com a música do Mamonas, né? Aquele tan, 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 tan. E eu estava no público, eu estava na plateia, eu vi a reação, tá? Metade da galera ficou assim, pô, que legal, eles vão fazer uma homenagem para os Mamonas, né, e tal, tem tudo a ver. E a outra assim, pô, que bando de vendido, né? Pô, os caras morreram só por causa disso, vão ficar fazendo cover deles, né, e tal. Rolou essa ingresia. Aí começa, Mamonas morreu, Mamonas morreu, Mamonas morreu, antes eles do que eu. Cara, e aí tocava, entrou uma outra música lá do Evaldo Braga e tal, nada a ver. O público inverteu, assim, quem tava achando bonito, derreteu, assim, falando, meu Deus, que sacanas, que filhos da mãe, né? E quem tava achando que os caras, né, que os Wallace eram uma banda vendida, né, curtiu pra caralho, achou assim que isso é radical, aquela coisa. Foi muito engraçado. Foi muito engraçado. Acho que foi um dos shows mais icônicos, né? O Yuri tá até lembrando aqui, teve Ira nesse dia. Pô, Ira é fantástico. Bandaça. Massa. E depois que você saiu, aí você teve outras bandas, continuou tocando, porque você falou até que você está gravando algumas coisas em casa, né? Como é que... Mais em casa mesmo. A gente chegou a fazer 2 revivals dos Wallaces, né? Assim, a gente fez um show em 2011, no ai, gente, no Cabrasil, do Gustavo, né? A gente fez um show no Cabrasil, que foi todo mundo, inclusive, da formação, né, original dos Wallace. Foi bem divertido e tal. Aí, muito tempo depois, a gente abriu Ai, eu tô ficando velho, a gente vai esquecendo os nomes das pessoas, até dos amigos, olha só, né? Mas a gente fez um segundo show, que aí o Vitor, o Siri, né, o Mário também não se interessaram em tocar e fizemos dos originais, né? Eu, o Yuri, o Coquinho, né, e o Fernando. E a gente chamou alguns amigos para tocar, entre eles o Osório, inclusive, tocou bateria com a gente, foi muito legal, né? Mas, assim, show mesmo foi isso, tá? Divina a gente nunca mais fez revival. Assim, eu toco em casa, cara, assim, eu pego minha guitarrinha, às vezes, fui fazendo sonzinhos e tal, tentando elaborar alguma coisa nova. Eu e o Yuri, a gente tem um eterno projeto de criar uma banda nova nossa, né? Porra, aí, pronto, eu tô aqui tentando lembrar o nome da banda, o Yuri me salvou aqui, Mascavo Roots, porra. Né? O Mascavo Roots, quando ele lançou o primeiro disco, a gente abriu com os Wallace do show deles, né? E aí eles fizeram o aniversário, acho que de 20 anos, se eu não me engano, do lançamento do disco. E chamaram a gente para tocar de novo, para abrir o show, né? Com os Wallace. Só que dessa vez, como eu falei, foi mais desfalcado, mas foi muito legal também, foi muito divertido, né? Mas de lá para cá eu tô assim, mais ouvindo música mesmo e tocando por diversão em casa, mas sem nada, sem grandes pretensões. Uhum. Bacana. Quem sabe um dia a Divina não tem um revival também, né? Vamos ver. O Irava salvou aqui, ó. Valeu, Irava. Mas, Carly, e você teve também nos anos 90 em Brasília um programa na Rádio Cultura que se chamava Fábrica Funk, não é isso? Que você tocava black music, né? Como é que foi essa experiência de fazer esse programa? Quanto tempo durou? O que você tocava nele? Pois é, eu sempre curti muito, né, black music. Eu vou dizer assim, quando era mais novo, menino mesmo, gostava de disco music, achava fantástico disco music, né? E tem algumas das bandas
que fizeram sucesso no período da disco, que até hoje eu acho essenciais, tipo Earth, Wind and Fire, Cool and the Gang, né? São bandas essenciais, né? Naquele esquema, né, de sempre ir atrás de disco, das origens, etc., aí eu comecei a fazer uma coleção muito boa de discos, né, baseado em funk americano, em soul music, né, e o pessoal me conhecia quando eu falava dos discos que eu vinha aqui em casa. Você mesmo comentou, né, que você vinha aqui em casa, tinha banda de Parliamento, Funkadelic, Sly and the Family Stone, que eram bandas pouco conhecidas, né, até que eram bandas mais antigas, aquela coisa toda. Mas uma vez conversando com o Marquinhos Pinheiro, né, isso já com a banda, porque a gente tocava direto, era comum o Marquinhos Pinheiro estar fazendo, né, a apresentação do show, etc. Uma vez conversando com o Marquinhos, eu falando dos discos que eu tinha, falei, porra, cara, você sabe que é uma coisa que a gente não tem na Rádio Cultura, é um programa de black music. Você não quer fazer, não? Eu falei, uai, beleza, né? E tal. Só que assim, o esquema da Rádio Cultura é um esquema bem roots, né? As instalações eram instalações relativamente simples, eles até não tinham dinheiro, era uma rádio do GDF, né? Então, aquela coisa. E, por exemplo, não tinha salário, né? E o que eu fiz? Eu tinha umas lojas de música black lá no Conic, que eu conheci os donos, de tanto comprar com eles, acabei conhecendo os caras, né? Aí eu fiz um esquema com eles. Falei, olha, eu faço propaganda das lojas de vocês lá no programa e uma vez por mês vocês me dão um disco. Né? E normalmente disco bom, disco importado, coisa fina, né? E tal. E com isso eu toquei. E era, cara, de tudo que você imaginar. Desde soul music, assim, mais clássica, tipo Supremes, Marvin Gaye, Sam Cooke, né? Coisa desse tipo. Passando, né, por muita coisa de disco music, né? Como falei, com The Gang, Earth, Wind and Fire, mas tocava até, assim, aquelas coisas mais brega, tipo Santa Esmeralda, né? Donna Summer, adorava, né? Todos os períodos da Dana Ross, né? Rolava no programa, até as coisas mais recentes. Tinha também aquela fase mais, aquele som mais, que na época, principalmente, era considerado mais alternativo, apesar de até já ter uma certa idade, tipo África Bambata, Jack and Roger, né? Eram as bandas bem alternativas, né? E até assim, eu às vezes metia lá no meio, até na programação, bandas de rock tocando alguma coisa que lembrasse funk, né? Cheguei a tocar aquela do Smiths, Barbarism Begins at Home, que apesar de ser dos Smiths, né? Principalmente se você ouvir hoje em dia, se prestar atenção no baixo, que é um funkão, né? É um funk mesmo, né? E a gente tocava disso. Era um programa muito divertido. Durante um período eu fiz ele ao vivo mesmo, era sábado, 7 horas da noite. Aí eu ia para lá com os meus discos, né? Eu fazia uma programação do que eu ia tocar, né? Ia falando, explicando a história, etc e tal, né? E tocando os sons. E depois de um certo período, eu cheguei a fazer também gravado. Aí eu ia lá num dia, gravava a fita e depois o pessoal só tocava. Eu achava até mais legal, que daí eu ouvia o programa, né? Que normalmente eu não conseguia ouvir. E, obviamente, né, um dos clássicos, que é um dos artistas que eu mais gosto até hoje, que, né, infelizmente nos deixou aí há pouco tempo, que é o Prince, né? Aí eu botava muita música do Prince. E eu tinha muita coisa, eu tinha um acervo gigante do Prince. Eu tinha, além de todos os LPs oficiais, um monte de gravação alternativa, de show, de coisas que ele gravava quando chegava aqui no Brasil e tal. Tinha muita coisa. Era um programa bem legal mesmo. Que massa! Durou quanto tempo o programa, Carla? Cara, eu acho que durou uns 3 anos, se eu não me engano. Durou um tempinho até bom. Uns 2 ou 3 anos. Eu acho que foi chutando mais ou menos isso. O camarada aqui foi perguntando do Ed Mota, sim, lógico, o contrato com Deus rolava direto, né? Tinha muita coisa boa nacional também de soul music funk, né? Tim Maia, obviamente, né? O principal. Mas eu botava até o Wilson Simonal lá, cara, assim, né? Tony Tornado, porra, Tony Tornado é básico para entender a black music brasileira, né? Então não tinha preconceito, né? A gente rolava de tudo que tinha a ver com o som, com a música negra em geral. Quem perguntou foi o Eugênio. O Eugênio é especialista em vinhos, já teve nessa live aqui também, falando sobre vinhos, que é a especialidade dele. Bacana. Cassiano, né? Ele perguntou, acho que você falou do Cassiano. Pô, também. Cassiano é fantástico também. Também nos deixou recentemente, né? Vítima da Covid. Elza Soares falava? Cara, você sabe que não rolava Elza Soares, até porque o som da Elza Soares até então era um som mais samba, assim, mais. Não era tão
essa fase final da Elza Soares tinha muito material para botar no Fábrica Funk, sem dúvida, né? Que ela misturou muita coisa com música eletrônica, aquele pessoal que produziu os discos dela é muito antenado, né? E tinha muita coisa diferente, original. Na época, realmente, não cheguei a tocar Elza Soares, não. Não me lembro de ter tocado, acho. Acho que não cheguei a tocar mesmo, não. Mas hoje em dia encaixaria. Outra que nos deixou aí, infelizmente. Há uma semana, né? Uma semana exatamente. Semana passada. Infelizmente Exatamente. perdemos. Grande cantora, maravilhosa. Carla, e você, enfim, como é que você vê, você que é um grande apreciador aí da Black Music, né, da música negra, né? Quando a gente fala, usa esse termo aí, Black Music, que é um termo genérico, né, mas que bem genérico, envolve muita coisa, assim, né, enfim. Black Music é jazz, soul, funk, rhythm and blues, enfim, um monte de rock, coisas. né, cara? Como é que você vê a importância da música negra no mundo, né, enfim? Cara, assim, não existiria música pop nem rock se não fosse música negra, né? Se você for atrás de biografia de Jimmy Page, de Eric Clapton, a maioria desses caras, cara, quando eles eram novos, eles se estapeavam nas lojas de disco pelos discos de blues, dos negros blues ali do Mississippi, né? E o som que eles criaram foi a partir daquilo, né? Então, assim, o rock é baseado nisso. E a música pop, cara, ela se criou em cima do ritmo black, né? Não é inegável. Se você comparar, logicamente tem diferença de gosto, de estilo, etc e tal, né? Mas se você for comparar um disco do Michael Jackson, um disco da Madonna ali no auge, você vai ver que o estilo de som, a batida, o baixo, o groove é muito parecido, é praticamente uma coisa. Phil Collins, né? Phil Collins saiu dos gêneros do rock progressivo para fazer um som que era pop, que era música negra, né? Tanto que a banda dele, acho que só tinha ele de branco, né? No auge da carreira, né? O resto, todos os instrumentistas negros, daqueles que comandam um swing como ninguém. E eu vejo assim, e hoje nós estamos num momento, porque a maneira de ouvir música mudou muito, né? Mudou demais, né? Naquela época a gente guiava muito do que a gente gostava pelo que tocava na rádio, né? E assim, eu lembro, eu adorava Culture Club, né? Culture Club, da banda do Boy George, né? E assim, muito tempo depois, em 83, 84, eu era muito novo. Muito tempo depois eu fico ouvindo os discos e falava, cara, os caras tocavam música black aqui, rhythm and blues total, né? E eu, na época, não caía ficha. Para mim era simplesmente música pop, né? E você vai ouvir o John Taylor no Duran Duran, pô, aquilo é um baixo de música black, né? Só que naquela época a gente se guiava muito pelo que tocava na rádio, né? O que tocava na rádio meio que orientava. Eu até gostava de muita coisa alternativa, ia atrás e tal, mas eu gostava do que fazia sucesso também. Eu gostava do que rolava nas rádios, etc. Aí muita gente hoje em dia fala, pô, mas hoje em dia só tem música sertaneja e tal. Não, cara, a mundo da música tá mega efervescente. O problema é que hoje em dia você não pode mais ficar esperando a rádio tocar as músicas que você gosta. Você tem que ir atrás. Né? Você tem que ir atrás de streaming, você tem que ir atrás de YouTube, atrás de um site que tenha um pessoal que fale do estilo que você gosta e tal, e você vai descobrir que tem coisas fantásticas rolando. E o som que hoje mais faz sucesso no mundo, né, é um som de rap alternativo e absolutamente negro. Né? Não é por nada não, até K-pop, se você for ouvir com atenção, K-pop é baseado em música pop e música negra. Né? Muito, pelo menos a maioria das músicas que faz sucesso, né, dessas bandas coreanas é claramente inspirado em música negra, música pop. Né? Então, assim, eu acho que o que a gente entende hoje, na maior parte, né, do que existe hoje de música que a gente está acostumado a ouvir, que a gente gosta, que a gente curte, é muito baseado na música negra. Tem origem, pelo menos, a origem lá do início da música negra. O heavy metal, você vai falar, pô, mas o heavy metal é muito branco. É difícil realmente você ouvir um thrash metal, um speed metal e associar aquilo, né, a uma música negra. Mas a escala que a maioria daqueles guitarristas usam é a mesma escala de blues. Essa é a grande verdade, entendeu? Assim, por maior que seja a velocidade que o cara toque e tal, que seja mais radical, mais forte e tal, a origem está lá, no blues. Uma coisa muito interessante, cara, eu fiz uma viagem pelo sul dos Estados Unidos, que eu recomendo, todo mundo que gosta de música, acho que é meio obrigatório fazer pelo menos uma vez na vida essa viagem.
eu conheci ali aquele centro ali onde nasceu o blues, o jazz, a soul music, né? Eu fui a Memphis, a Nashville, a New Orleans. Em Nashville, eu fui no Museu da Country Music, que, teoricamente, é uma música branca, né? Uma música 100% branca. Cara, o museu é espetacular, tá? Assim, mesmo para quem não gosta de country music, a Ana mesmo não gosta muito, ela fala, pode já passar o dia lá no museu, vamos dar só uma olhadinha. A gente entra no museu, começa a ver as coisas, você não sai do museu, você passa o dia inteiro nele, né? E é incrível como o início do próprio country music teve influência do blues. Assim, você vê, os instrumentos que eles usavam no início eram basicamente os mesmos, eles trocavam figurinhas entre eles. Assim, não, provavelmente, dada, né, a tensão racial da época e tal, raramente tocavam juntos e tal, ou até admitiam isso, mas você vê uma série de elementos ali da country music que você vê que vieram exatamente do blues. É muito interessante. Então, assim, resta pouco, entendeu? Provavelmente, acho que a música branca, assim, por excelência, né, provavelmente a música clássica mesmo. A maioria, se não teve origem clara na influência dos negros americanos ali do início do século XX, pelo menos pegou um pouquinho, né? Mesmo você pega uma banda, né, uma banda de sertanejo universitário atual, ele vai ter elementos ali na bateria, no baixo e tal, que você consegue identificar alguma influência, assim, mesmo que seja pequena, mas tem. Tá? É difícil algo 100% puro, né, cru, assim, sem ter, pelo menos, respirado alguma coisa. Né? Você pega a banda que eu considero nacional, né, mais espetacular da história, é engraçado isso, é a Nação Zumbi, né, principalmente na época do Chico Science. E a Nação Zumbi, o que ela fez de fantástico, eu acho, né? Ela pegou uma música também de origem negra, totalmente brasileira, né, que é o maracatu, né, negro, índio, né, mestiços ali do Nordeste, e algumas outras coisas, como a ciranda e tal, e várias outras dessas coisas que são muito, muito populares e tal, e botaram o quê? Botaram elementos de funk, de soul e de rock. E fez um som único, né? E até mesmo de rap, né? E a bandeira, às vezes, do Chico Sainz cantar na época, e até mesmo do Jorge do Peixe hoje em dia, muitas vezes é aquela coisa assim mais falada e tal, que você sente também, às vezes, uma influência, né, do rap. Então, assim, é difícil algo que escape. Eu acho que a influência da música negra é meio, assim, inegável, assim, complicado. Massa. Realmente tá por todos os lados. O Eugênio tinha perguntado há pouco se você conhecia um documentário que está sendo feito sobre o Cassiano, chamado Precisamos de Cassiano, alguma coisa assim. Eu ouvi falar que ia rolar um documentário sobre o Cassiano. Não sei se foi lançado ainda. Acho que ainda não foi, né? Pelo menos se foi, eu não fiquei sabendo. Mas o Cassiano é outro que deve ter uma história muito boa. A história do Wilson Simonal, o Wilson Simonal, eu acho que é um caso que prova, né, que o cancelamento já existia muito antes das redes sociais, né? Ele foi fortemente cancelado. O filme da história dele é um filme que vale a pena assistir. Eu acho que até para entender o que aconteceu exatamente, né, toda aquela situação em que ele se meteu e tal, e dá para perceber assim que ele não foi santo realmente, né? Até dá para entender a reação que houve, né, contra ele, claramente. Mas, ao mesmo tempo, o cara tinha um talento para música, né? Uma habilidade, um swing e tal, que eu acho que também vale a pena a gente conhecer e entender. A influência que ele teve também é fundamental na música brasileira, né? O filho dele, o Wilson Simoninha, hoje em dia faz uma black music de primeiríssima, né? São dois, né? Marcos de Castro também, né? E tem o Marcos de Castro também, filho dele, O Wilson Simoninha a gente lembra mais fácil, né, cara? Pelo nome, né? Legal. E assim, eu te fazer uma pergunta muito difícil, né? Assim, ainda mais que você deve ter muitos discos e tal. Se eu fosse citar algum disco, talvez alguns discos de black music aí, música negra, que você indicaria como essenciais. Bom, vamos lá. Primeiro que esse ano, 2021 pelo menos, né? Eu fiquei particularmente emocionado ao descobrir que a Rolling Stones finalmente, a revista Rolling Stone, né, finalmente combinou o meu gosto. O melhor disco de todos os tempos é o What's Going On do Marvin Gaye. Eu não tenho dúvida quanto a isso.
Quem não ouviu, precisa ouvir urgentemente. Mas não é para ouvir assim, correndo, ou no carro, quando dirige, não. É para botar o disco, abrir uma cerveja, um vinho, uma coisa assim, e prestar atenção no disco. O disco, inclusive, é um disco que as músicas, elas se entrelaçam, elas têm ligação. A letra de uma música tá ligada àquela primeira, que o final fecha o que a primeira começou e tal. É um disco fantástico, maravilhoso. Eu acho que é esse aí, essencial e inevitável, né? Vamos lá. Aí, vamos para o nosso, né, querido Prince, né? Do Prince, eu acho que todo mundo tem que ouvir, pelo menos. Eu acho que todo mundo ouviu o Purple Rain, mas eu já digo para vocês, Purple Rain é um disco que tem 9 músicas, tá? Para mim, a música Purple Rain é a 7ª melhor. Tem pelo menos 6 músicas que eu considero muito melhores que Purple Rain. A obra-prima, para mim, maior do Prince é o End of Cry, né? O End of Cry é das músicas mais fantásticas. O Prince é um cara para ser ouvido com muita atenção, porque ele tem uma sonoridade que só ele tem. E ele fez algumas coisas muito sutis. Quando a gente ouve muito, a gente começa a perceber, né? Muitas músicas dele têm uma programaçãozinha, algo que vai repetir a música inteira. Que é algo assim, é como se fosse um computador que você dispara e aquilo fica rodando, né? E ele vai criando várias outras harmonias e melodias em cima daquilo, e letras e refrão e tal, e você vai ouvir aquele negócio o tempo todo, né? É o tatututá do End of Cry, é o tagadagadagadá do 999, né? Tem várias músicas dele que tem essa característica muito interessante. Mas vamos lá, 2 discos do Prince que eu acho que todo mundo tem que ouvir, é o Purple Rain e o Sign of the Times, né? Sign of the Times é um pecado que é um disco que quase não fez sucesso, assim, pouca gente conhece as músicas do Sign of the Times, mas ele é uma obra-prima, né? Um disco duplo, um disco longo, né? Mas ele conseguiu passear por praticamente todos os estilos possíveis, de rock, a soul music, a música eletrônica, o que você imaginar, e tudo com uma habilidade, com aquele, né, aquele ponto, aquele toque que só ele sabe dar. Né? Você ouve a música pelo acorde, pela batida, você sabe que é o Prince. Né? Então, eu acho que esses discos do Prince são essenciais. Olha, o September do Earth, Wind and Fire é um disco que todo mundo tem que ouvir também. O Earth, Wind and Fire é uma banda que assim, ela ficou muito famosa por Let's Groove, né? Algumas músicas fizeram sucesso na época da disco e tal, mas é um som eterno, assim, e é uma banda, é uma big band de soul music. Os caras tocavam um absurdo, né? Eles eram mega habilidosos, e os jogos de vocal que eles fazem e tal, também eu considero, assim, uma banda para lá de essencial. Vamos lá. Chic, né? Nós tivemos algumas participações, né, do Neil Rogers em discos agora recentes do Daft Punk e tal, e ele veio eu assisti o show dele no Rock in Rio, né, um show fantástico, mas o Chic, ele é fundamental para você entender por que a Disco Music fez tanto sucesso, né? Por que a Disco Music até hoje toca e o povo acaba dançando, mesmo gente que fala que não gosta, né, quando ouve, quando vê, tá lá no meio da galera, lá nos casamentos, né, tal, porque é uma música que ela tem detalhes assim, parece que ela foi feita para animar as pessoas, para a pessoa dançar. O baixo do Bernard Edwards é fantástico, e a guitarra do Roger, algo assim de outro mundo, né? Então, acho que o primeiro disco do Chic, que eu acho que chama Ses Chic, se não me engano, é um disco que eu considero, né, essencial. Vamos lá, eu já botei então uma Soul Music, 2 do Prince, acabei colocando um mais funk e outro mais disco. Vamos, Outkast, a Ana lembrou aqui, falou bem, cara, Outkast. Eu acho que os 2 discos do Outkast, ali dos anos, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, são muito bons, né? Eu particularmente ouvi primeiro o que tem Hey Ya, que eu estou aqui tentando lembrar, que eles são 2 discos, na verdade, que um é do Big Boy e o outro é do André 3000, né? Agora falhou o nome do disco. Mas é um disco duplo, essencial, também, que eu acho que dá para entender muito a evolução da música negra a partir ali da virada dos anos 2000. Tá? E assim, para quem acha que é só passado, tá? Eu vou dar uma indicação aqui essencial, um dos discos mais bonitos que eu vi aí nos últimos anos, é um disco de 2021, se eu não me engano, que é o Black Pumas. Black Pumas é
a banda de soul music dos últimos tempos. Né? Assim, a banda Black Pumas? Black Pumas. Black Pumas. É espetacular. Assim, eu ouvi o disco, eu me transportei lá para os anos 60, anos 70, na época do auge da soul music. Os caras fazem um som afiadíssimo. Sabe, a primeira vez que eu ouvi, eu falei, pô, não vou enganar a Ana, né? Aí eu mostrei pra ela, Ana, ei, que ano é isso aqui, né? Ela, deve ser 69, 70, falei, 2021, acabou de lançar, olha isso. Recomendo demais, tá? Bandaça, assim. Hoje eu tava ouvindo o disco do Weeknd novo, tava muito bom. A música pop é boa, eu não tenho preconceito nenhum, muito pelo contrário. Massa. Sim. A Ana fez uma sugestão aqui boa. É lógico, né? Lança que ela não tem que pegar a coletânea, né, da Aretha Franklin, que é a maior cantora, né, cantora de todos os tempos, na minha opinião, né? A voz dela é incomparável, né? Respect, para mim, é uma das melhores músicas que já foram lançadas, se não for a melhor. E uma sugestão interessante também recente é uma cantora negra chamada Lizzo, não sei se vocês conhecem, que faz um som... Lizzo, é Lizzo, né? Ela faz um som muito divertido e bem assim, aquele clima de anos 70. Ela mistura um pouco de anos 70 com essa linguagem de rap, né, atual, mas um som mega dançável, mega divertido, recomendo demais. E você gostava da Ronnie Spector, da Ronettes, aí, que também faleceu há pouco tempo? Desculpa, eu não ouvi o nome. Da Ronettes. Ronnie Spector. Eu conhecia alguma coisa, achava legal, assim, mas eu nunca tive disco dela, por exemplo, né? Mas também um som meio legal. E de rock and roll, você indica, qual você indica aí? Cara, vamos lá, rock and roll, né? É engraçado, né? Hoje a banda que eu acho a melhor banda de todos os tempos de rock, né? Que é o Led Zeppelin. Eu passei muito tempo sem gostar, porque eu conhecia no início, né? Eu conhecia só Starway to Heaven, eu achava chata. Aí depois que eu vim conhecer Black Dog, Immigration Song, né? Essas outras coisas, eu falei, aí eu fiquei vidrado, né? Depois de um certo tempo. Para mim, a melhor banda de rock de todos os tempos ainda é o Led Zeppelin. Eu acho fantástico, né? Os fãs do Beatles que me perdoem, eu gosto de Beatles, mas não boto nem entre as 10 das que eu mais gosto. Gosto mais de Rolling Stones que Beatles, por sinal, né? Que Beatles. Mas, vamos lá, eu ouvi muito som dos anos 80, né? E eu acho que The Clash... Qual que é o seu disco favorito do Led Zeppelin? Eu gosto do segundo, o Led Zeppelin 2. Muito bom. Vamos lá. Eu estava falando, anos 80, vamos lá. The Clash é essencial, para entender o que era o punk e o que foi o pós-punk. Porque o The Clash ele teve uma habilidade muito grande de trabalhar ali nas duas áreas. Né? Ele é engraçado porque o som do The Clash não é um som assim, punk por natureza, como é o Ramones. O Ramones, você ouve todas as músicas são muito parecidas, né? O mesmo andamento, a mesma batida e tal, o jeito de cantar muito parecido. Sex Pistols também. Mas você ouve um disco do Clash, tem reggae, tem ska, tem uma música mais pesada, tem uma música mais lenta e tal. Só que eles tinham, como ninguém, o espírito, né, do punk. Eu acho que é uma banda essencial. O London Calling é o melhor disco, né? Não tem nem o que falar. O London Calling é uma obra-prima, né, completa. Talking Heads. E aí, qualquer disco Talking Heads ali da primeira fase, cara. Eu gosto muito de um disco que é uma coletânea ao vivo que eles têm, que é o The Name of This Band, The Talking Heads, que eles tocam a maioria daqueles primeiros clássicos, né? E o Talking Heads, às vezes o pessoal acha assim, uma música pop é uma música superficial, né? O Talking Heads é uma banda de New Wave, praticamente. E é uma das bandas mais interessantes, com letras mais elaboradas, mais intelectuais, eu acho, que já apareceram na história, né? E é um som que pode ser, ele tem esse lado, né, meio intelectual, fortíssimo, obviamente, mas é um som divertidíssimo, né? Tem Burning Down the House, é uma música que você ouve, você quer dançar, você quer pular, é sensacional, né? Então, vamos lá, é um rock, tudo bem, mas é um rock mais pop, né? Engraçado, antigamente, nos anos 80, 90, eu realmente curtia muito esses sons mais considerados alternativos, pós-punk, góticos, etc. e tal, e eu não dava muita bola para o rock mais tradicional, né? Led Zeppelin era uma das poucas exceções. Mas, por exemplo, você vê, Guns N' Roses é uma banda que durante muito tempo eu não gostei.
Eu achava sem graça, achava assim, mais uma, né? Hoje em dia eu ouço Guns N' Roses, eu curto. Inclusive, acabou que foi a banda que eu mais assisti show até hoje. Mas eu acho que esse rock básico, né, Iron Maiden, mais recente agora, Metallica, e vamos lá para a evolução mais pancada de todas, né? Vamos para o Sepultura. É importante conhecer essa evolução, né? Essa evolução do heavy metal é uma evolução muito legal. O último disco do Sepultura lá, o Quadra, inclusive, quem não ouviu, eu recomendo. Não sei que você não é muito sensível, acho o som muito pesado demais, mas é um disco assim que eu acho que está numa fronteira do heavy metal com rock progressivo. É uma das coisas um dos discos mais legais de rock que eu ouvi ultimamente, né? Vamos lá. Nossa. Assim, uma banda que eu adoro, o Osório não gosta, né? Mas uma banda que eu acho essencial, é uma banda que me animou ainda a curtir muito rock ali no finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90, que é o Pixies. Eu adoro Pixies. Eu acho Pixies, para mim, foi, talvez, junto com Sonic Youth, as duas bandas que deram origem, fizeram ali, vamos dizer assim, preparar a cama para o grunge, né? Porque eles trouxeram aquela sonoridade meio pós-punk, mas de uma maneira muito seca, assim, muito ríspida, né? Sem muito cuidado com a qualidade, assim, com a elaboração do som e tal. E logo depois vem Nirvana, vem Pearl Jam, vem essas bandas todas, né? Do grunge, fazendo aquilo estourar, né? Fazendo aquele som virar uma nova moda ali nos anos 90. Eu adoro, eu gosto mais do Pixies que qualquer uma dessas. Eu gosto de todas essas também, né? Mais recentes, cara, eu tenho ouvido muito aí nos últimos anos, Queens of the Stone Age, eu acho muito bom. Gosto demais dos Black Keys. E esse ano, agora em 2021, teve um disco que foi lançado que eu curti demais durante o ano. Eu acho que foi o disco que mais eu ouvi esse ano, que foi o Turnstile. Muse você gosta? Sim, a Ana tá lembrando aqui que eu gosto muito de Muse. Eu gosto muito de Muse, realmente. Muse também é uma banda que eu acho do caralho. Mas é uma banda mais diferentona, assim, né? Ela faz um som meio eletrônico, meio progressivo e tal. Mas, assim, também fantástico. Progressivo, cara, que é engraçado, assim, eu até curto, eu gosto de Pink Floyd, acho legal Genesis, Yes e tal, são todas bandas que eu curto bastante, mas que nunca foram assim das minhas the best, sabe? Eu curto, ouço, acho legal e tal, mas às vezes eu acho um pouco cansativo. Mas assim, obviamente, para entender rock tem que ouvir, né? Tem que conhecer tudo, Uhum. com certeza. Massa, massa. Excelentes dicas, excelentes dicas. Carly Scardo Rodrigues, eu queria te agradecer pela live de hoje. Passamos aí de 1h30 de live aí dessa Pois conversa é, né? Eu olhei o relógio aqui e maravilhosa aí falei, com caramba. você. Excelente live aí, né? Uma live que você falou bastante aí sobre música, né? Essencialmente sobre música, né? E nos dando dicas preciosas de música negra, de rock and roll, mas também falando aí da sua história, né? Na música, né? Das bandas que você faz parte, Divina Tragédia, The Wallaces, também da programa que você produziu, pô, muito bacana, assim, da sua relação com a música. Obrigado demais aí por esse excelente papo musical que você nos proporcionou nessa quinta-feira, exatamente um ano depois que o seu irmão aqui esteve, Yuri, músico e artista plástico, ele estava lembrando isso, né? Você falou no começo, eu não sabia dessa coincidência, ele até, acho que ele não deve ter chegado um pouco depois, ele falou também disso. Bacana Pois demais, é. assim, obrigado aí por essa live. Eu que agradeço, cara. Assim, eu adoro falar de música, né? E, assim, querendo continuar o papo num barzinho, com uma cervejinha, estamos à disposição, querendo fazer uma nova live. Então, Com certeza, pô, vamos repetir a dose, com certeza. Daria pra gente ficar aqui só falando aí dos discos que você conhece, a gente podia ficar mais algumas horas aqui, com certeza. Obrigado mesmo, valeu. Eu queria agradecer também a presença aí Queria agradecer a presença de todas as pessoas que participaram da live aí, comentaram, mandaram perguntas. Obrigado mesmo, especialmente mais uma vez aí, Carly. Valeu mesmo, parabéns aí pelos seus trabalhos aí musicais e todos os outros mais também, né? Você é uma referência aí de música, para mim particularmente, é uma importante referência. Obrigado mesmo. E a gente vai continuar esse papo aí posteriormente. com certeza. É só chamar que estamos aí. Valeu.
Carne, obrigado Valeu, demais. gente. Um grande Obrigadão. abraço para vocês todos. Valeu, Carne. Valeu, gente. Boa noite aí. Obrigado. Boa noite, galera. Até mais. Valeu. Até mais.